Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos porque tú mereces la honra y la gloria. Pai nosso, nós te louvamos e te glorificamos porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Y te damos gracias por el privilegio de comunicarnos de una manera tan amplia. E te agradecemos por esse privilégio de poder comunicar-se de uma forma tão ampla. Y sabemos que tu presencia está hoy en cada hogar, en cada lugar, E sabemos que tua presença está em cada lar, em cada casa, y queremos oír de ti. e queremos te escutar. Usa a las personas que van a enseñarnos hoy. Usa as pessoas que vão nos ensinar hoje. Y Señor, queremos que tú hagas un movimiento pastoral transformador en América del Sur. E queremos que o Senhor faça um movimento pastoral transformador na América do Sul. Te damos gracias por cada iglesia, Te agradecemos por cada igreja, por cada superintendente de distrito. por cada superintendente distrital. Y juntos como región, E juntos, como região, te damos gracias por este tiempo de pandemia, te agradecemos por este tempo de pandemia, porque tú nos estás usando y enseñando a hacer iglesia de una nueva manera. porque o Senhor está nos usando e nos ensinando a fazer igreja de uma maneira diferente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Em nome de Jesus oramos. Amém. Es para mí un privilegio presentarles al doctor Gustavo Crocker, que nos va a dar primero una introducción y después nos va a hablar de la función pastoral, de la tarea pastoral. É um privilégio para mim apresentar o Dr. Gustavo Kroc e ele vai estar falando sobre a função da tarefa pastoral. Buenas noches, buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Boa noite, boa tarde, irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Lo primero que quiero decirles es que hemos estado orando por ustedes, por su ministerio. E a primeira coisa que eu quero dizer é que estivemos orando por vocês e pelo seu ministério. La segunda cosa es que quiero felicitar a la región por esta iniciativa muy especial para capacitar a los pastores aún en este tiempo difícil. E a segunda coisa, eu quero parabenizar todos que estiveram envolvidos por essa iniciativa de capacitar aos pastores, ainda que sejam lá. Y la tercera cosa que quiero decirles es que vamos a empezar hablando de la nueva normalidad, regresando a los conceptos bíblicos del presbiterio. E a terceira coisa que eu quero falar sobre esse novo normal e falar disso através de uma observação bíblica do presbitério. Porque lo que sucede es que a través de los años, cuando nosotros decimos pastor, hemos declarado igual al pastor con el presbítero. O que passa é que quando nós dizemos pastor, nós estamos muitas vezes declarando igual o pastor com o presbítero. Y la verdad es que nosotros tenemos primero que entender E na verdade nós temos que primeiro entender que todos los creyentes somos ministros. Temos que entender que todos os cristãos, todos os crentes somos ministros. Todos somos ministros. Todos somos ministros. Entonces, mientras que todos somos ministros, algunos han sido llamados para el liderazgo de la iglesia. Então, enquanto todos são ministros, alguns foram chamados para assumir posição de liderança na igreja. A través de los siglos, nosotros hemos confundido los términos. Através dos séculos, nós, às vezes, confundimos a forma de falar e os termos. Y en nuestro siglo, al líder de la iglesia le llamamos pastor. E neste século, ao líder da igreja, a gente chama pastor. Pero la verdad es que ser pastor es nada más que uno de los dones ministeriales. Mas, na verdade, ser pastor é nada mais que dos dons ministeriais. Así que hoy voy a hablarles a todos ustedes quienes han sido llamados a liderar una iglesia local, una iglesia de la ciudad. Assim que hoje eu vou falar para todos vocês que foram chamados a liderar uma igreja local, uma igreja no coletivo. Que a algunos les dicen pastores. Que em alguns casos, alguns dizem pastor. Pero en realidad la palabra utiliza el término presbítero, el término anciano, el término líder de la iglesia. Mas, na verdade, a palavra utiliza o termo de presbítero, ao líder da igreja. Es decir, el clero, los presbíteros, son reconocidos y confirmados al liderazgo ministerial como mayordomos y proclamadores del evangelio y de la iglesia de Jesucristo. Pastor Gustavo, perdão, você poderia
Orações um pouquinho mais curta, perdão, pastor. Entonces, los presbíteros son reconocidos Então, os presbíteros são reconhecidos y confirmados al liderazgo ministerial e confirmada a liderança ministerial como mayordomos y proclamadores del evangelio como mordomos e pregadores do evangelho y de la iglesia de Jesucristo. e da igreja de Jesus. Es decir, el papel de ustedes, líderes de la iglesia local, É o que eu quero dizer que é tarefa de vocês, líderes da igreja local, que nosotros en este siglo les decimos pastores, que nós neste século dizemos pastores, pero que en realidad son los llamados al presbiterio, mas que na verdade são aqueles que são chamados para ser presbíteros, al liderazgo ministerial. a liderança ministerial. Entonces, nuestro papel es movilizar a todos los ministerios de la iglesia, Então, nosso papel é mobilizar todos os ministérios da igreja, a todos los ministerios de la iglesia. a todos os ministérios da igreja, Porque recuerden, el porque sacerdocio es universal não se esqueçam, o sacerdócio é universal. y todos somos ministros. E todos somos ministros. Entonces, las funciones del presbiterio, Então, as funções do presbítero, una de ellas es pastoral, uma delas é pastoral, pero solo una de ellas. mas somente uma delas. Déjeme decirle una cosa. Permita-me lhe dizer uma coisa. Mientras que todo presbítero Enquanto tiene todo una función presbítero, pastoral, todo presbítero tiene una función pastoral, todos os presbíteros têm uma função pastoral, no todos los que tienen el ministerio pastoral son llamados al presbiterio. mas não todos que têm o ministério pastoral são chamados ao presbitério, Porque esta solo es una función. porque esta é somente uma função. La otra función es la función proclamadora. A outra função é a função proclamadora. A nosotros hemos dicho que todos los pastores deben tener la función proclamadora. Nós sempre dizemos que todos os pastores devem ter a função proclamadora. No todos los presbíteros, los líderes de la iglesia deben tener la función proclamadora. Mas não todos os presbíteros devem ter a função proclamadora. No, todos los presbíteros deben tener la función proclamadora. Todos os presbíteros devem ter a função proclamadora. Y deben también tener una función administrativa. E também devem ter a função administrativa. Y vamos ahora a hablar de la persona del presbítero. Agora vamos falar da pessoa do presbítero. Con este formato hablemos primero de la primera función del presbiterio, Vamos falar primeiro da primeira função do presbitério, que es la función pastoral. que é a função pastoral. Todo líder de la iglesia local, Todo líder da igreja local, que en este siglo le llamamos pastor, que neste século chamamos pastor, es decir, todo presbítero de la iglesia local, quer dizer, todos os pastores da igreja local, primero que nada tiene una función pastoral. antes que tudo, tem uma função pastoral. Ustedes tienen la obligación como pastores, en la función pastoral, Vocês têm como função, como pastores, na função pastoral, la primera es conocer a sus ovejas. primeira coisa, conhecer as suas ovelhas. Ustedes tienen la obligación de conocer a todos los miembros de su congregación. Você tem a obrigação de conhecer todos os membros da sua congregação. La palabra dice que las ovejas conocen al pastor y el pastor conoce a las ovejas. A palavra diz que as ovelhas conhecem o pastor e o pastor conhece as ovelhas. En estos tiempos especiales no solo es su función conocer a sus ovejas, Nesses tempos especiais, não é somente função conhecer as ovelhas, usted debe cuidar a sus ovejas. você deve cuidar das suas ovelhas. El Señor en el modelo del buen pastor, del gran pastor, O Senhor, no modelo do bom pastor, do grande pastor, Él dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. disse que a sua vida ele dá pelas ovelhas. Entonces, debe cuidar a los miembros de su iglesia, Então você deve cuidar os membros da sua igreja, como si fueran su misma familia. como se fosse alguém da sua própria família. Además, usted debe alimentar a sus ovejas. Além disso, você deve alimentar as suas ovelhas. La función pastoral implica que usted debe encargarse de discipularlos, de alimentarlos en la palabra de Dios. A função pastoral implica em ensinar, em discipular a palavra de Deus. El alimento, usted debe asegurarse
que las ovejas se alimentan de la palabra de Dios de una manera constante. Você deve certificar-se de que as ovelhas se alimentam da palavra de Deus de forma constante. Cuando el Señor restituye a Pedro a la orilla del lago del mar de Galilea, le dice, alimenta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Quando o Senhor restitui a Pedro na beira do mar da Galileia, o Senhor diz, apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Pero también usted debe visitar a las ovejas. Mas você também deve visitar as ovelhas. Uno de los ministerios que hemos descuidado en la función pastoral es el ministerio de la visitación. Uma das coisas que temos descuidados do trabalho pastoral é de visitar as ovelhas. El pastor va a donde están las ovejas. O pastor vai aonde a ovelha está. De hecho, si una falta, dice que deja 99 y va a recoger a la una. E até mesmo deixa as 99 e vai buscar aquela que falta. La función pastoral del presbiterio, del liderazgo de la iglesia, implica que usted debe ir a visitar a sus ovejas. A função pastoral do presbitério diz que você deve ir aonde estão as ovelhas, visitar e alcançá-las. Y hay un elemento importante dentro de la función pastoral. E há ponto interessante dentro da função pastoral. El Señor dice, y el buen pastor sabe que hay más ovejas que no están ahora en el redil. E a função pastoral faz com que ele saiba que existem mais ovelhas que não estão na função e no curral, ali no seu curral. Y dice el Señor, yo también debo ir y alcanzar más ovejas. E ele entende que ele deve ir e buscar ainda mais ovelhas. De hecho, que la función evangelizadora es parte de la función pastoral del presbiterio. Por isso, a função evangelizadora é parte da função pastoral do presbítero. Y no es suficiente solamente conocer, cuidar, alimentar, visitar y alcanzar más ovejas. E por isso não é somente suficiente conhecer, cuidar, alimentar e alcançar as ovelhas. Un pastor, un presbítero que cumple bien la función pastoral. Um presbítero que cumpre bem a função pastoral multiplica más pastores para las ovejas. Multiplica mais pastores para as ovelhas. En nuestro manual de la iglesia nosotros decimos que una función importante del llamado al presbiterio. No nosso manual a gente diz que uma função importante daquele que é chamado para ser presbítero es que está buscando nuevas personas que son llamados al clero, a la función, al ministerio del presbiterio, del liderazgo de la iglesia. É que ele deve estar buscando novas pessoas, para alcançar e atender essa função do clero, do presbitério. Así que la primera función Assim que a primeira função es la función pastoral. É a função pastoral. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Mas temos que ter muito cuidado. Que no confundimos que ser presbítero es solamente ser pastor. Mas temos que ter muito cuidado para não confundir que ser presbítero é somente ser pastor. Y tenemos también que tener cuidado que no todos los que tienen la función pastoral, el llamado pastoral, e também temos que ter cuidado que não todos que têm o chamado pastoral, a função de ser pastor, son necesariamente llamados al presbiterio. São necessariamente chamados para serem presbíteros. En Efesios 4, el apóstol Pablo dice, em Efésios 4, o apóstolo Paulo diz que Cristo le dio a la iglesia, que Cristo deu à igreja a unos a ser pastores, uns para ser pastores, a otros a ser maestros, outros para serem mestres, otros apóstoles, outros para serem apóstolos, otros profetas, outros profetas, otros evangelistas e outros evangelistas. Entonces, no todos los que tienen el ministerio pastoral han sido necesariamente llamados al liderazgo de la iglesia a cumplir el ministerio del presbiterio. Então, nem todos que foram chamados para serem pastores da igreja têm chamado para assumir a função de presbíteros da igreja, de presbitério da igreja. Primera función, la función pastoral. Primeira função, a função pastoral.
Buenas noches. Yo voy a compartir un poquito, a comentar 3 minutos sobre lo que el pastor Crocker nos acaba de hablar. Y quisiera hablar de uno de los discípulos de Jesús que se considera a sí mismo pastor. Y yo quiero decirles primero que Boa noite, eu quero compartilhar em 3 minutos aquilo que o pastor Crocker esteve falando. Eu quero falar de um apóstolo que chamou para si, deu para si o título de pastor. Y lo primero que quiero decirles a ustedes, pastores, es que tenemos nosotros un precio, un regalo a los pastores. Es exclusivo para los pastores. E a primeira coisa que eu quero dizer é que nós temos um presente para todos aqueles que são pastores, exclusivo para vocês que são pastores. Y tal vez no se lo vamos a mandar a cada casa hoy, E talvez não vamos enviar a cada casa hoje, pero el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, mas o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, está hablando a los pastores está falando para os pastores. y les dice que recibiréis la corona incorruptible de gloria. E diz que vocês vão receber a coroa incorruptível de glória. Cuando usted vaya al cielo, pastor, Quando você vá para o céu, pastor, lo primero que le ponen es la corona incorruptible de gloria. o primeiro que vai ser colocado é a coroa incorruptível de glória. Y todos vamos a ver allí cuáles fueron pastores, E todos vamos ver quais foram os pastores. porque tienen la corona incorruptible de gloria. Porque tem a coroa incorruptível de glória. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia también? Mas sabe o que diz a Bíblia também? Que nosotros vamos a tomar esa corona Que nós vamos tomar as coroas y vamos a decir, a ti sea la honra y la gloria, y la colocamos a los pies de Jesús. e vamos dizer, colocar nos pés de Jesus, vamos mostrar a nossa cabeça e dizer a ti a glória e a honra. Allí Pedro, en Primera de Pedro, dice, ruego a vosotros, presbíteros, ancianos, ¿sí? E aí, em 1 de Pedro, diz assim: eu rogo, eu clamo por vocês, presbíteros, anciãos. Y yo también anciano, E eu yo también também, presbítero. eu também ancião, eu também presbítero. Y me gusta allí solo una cosa que voy a apuntar del nivel pastoral, una sola cosa. E eu gosto muito dessa passagem, mas eu vou falar somente uma coisa sobre essa passagem, a nível do pastorado. El versículo 2 dice así, O versículo 2 diz: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. apacentar, cuidar do... Perdão, pastor, pode repetir? El rebaño de Dios Do rebanho de Deus entre vocês. que está entre vosotros, Que está entre vocês. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vocês. cuidando de ella no por fuerza, Cuidando dela não por força, sino voluntariamente, senão voluntariamente. no por ganancia deshonesta, Não por ambição desonesta, sino con ánimo pronto. senão que por ânimo, por estarem prontos. Yo quisiera hablar de la intención del pastor. Eu queria falar sobre a intenção do pastor. Nuestra intención no es ser profesionales. Nossa intenção não é ser um profissional. Hacemos las cosas profesionales. Fazemos as coisas de forma profissional. Nuestra intención es servir de adentro para afuera, Nossa intenção é servir de dentro para fora, así como Pedro lo hizo, assim como Pedro fez. y dice allí en el versículo 1, siendo testigo de los padecimientos de Cristo. Ali, como diz a palavra, dizendo, sendo testemunha, padecendo dos sofrimentos de Jesus. Es decir, que la intención pastoral, Então, é dizer que a intenção do pastor, do pastoral, somos pastores porque damos la vida por las ovejas. somos pastores porque damos a vida pelas ovelhas. Y nos revestimos de humildad. E somos revestidos de humildade. Y somos siervos. E somos servos. Estamos para servir Estamos para servir y para dar la vida e para dar a vida por aquellos que Dios nos ha dado a nuestra responsabilidad. para aqueles que Deus nos deu como responsabilidade cuidar. Amén. Amém.